Esse aqui é evento, acho que do Zanini, né? Da época do Zanini. Da época do Zanini. Eu fui assistente de direção do Walter Zanini quando ele era diretor, na década de 70. Depois eu saí. Depois eu voltei como diretora. Aqui é a história do museu, tá vendo? É a história do museu desde o Titilo até o Museu de Arte Contemporânea da USP. A história de uma coleção. Eu acho que o Museu de Arte Contemporânea pode levantar voo. Ele deve levantar voo. Eu tentei fazer ele levantar voo. Foi uma tentativa. Os primeiros documentos assim que antecedem muito a criação do museu na universidade são esses aqui, né? Porque são os documentos de aquisição das obras que o Titilo começou a fazer para a criação do MAN ainda. Um pouco antes da fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, ele aciona intermediários na Itália e na França para fazer a compra de um núcleo inicial para a coleção, que ele traz para o Brasil em 47, um conjunto de em torno de 130 obras, mais ou menos, das quais grande parte arte moderna italiana. É interessante pensar que na origem da universidade a gente tinha as elites tradicionais paulistas engajadas nesse projeto Ilustrados, enquanto que na fundação do Museu de Arte Moderna, o grande protagonista foi um empresário imigrante, né? O caso do Titilo Matarazzo é excepcional, mas é bem sintomático de grupos sociais que estão ascendendo na sociedade brasileira, na sociedade paulista em particular. Essa foto é interessante porque você tem duas figuras que, no fundo, atuaram juntas mesmo, né, na formação desses museus em São Paulo, o Titilo levando adiante o projeto do MAN, o Chateaubriand levando adiante o projeto do MASP, né, presidentes das duas instituições nesse momento, mas que trabalham juntos, apesar das disputas, das rivalidades entre eles, para fomentar, enfim, essas instituições culturais no país, né? O Museu de Arte Contemporânea possui uma coleção imensa. Acontece que essa grande coleção pertencia ao Museu de Arte Moderna de São Paulo. Mas o Titilo Matarazzo, Francisco Matarazzo sobrinho, quero dizer, a partir de um certo momento, desejou ficar exclusivamente com as Bienais de São Paulo. E depois de tratativas que ele fez com o reitor da Universidade de São Paulo da época, doou para a Universidade de São Paulo todo o acervo e ele ficou só com as Bienais. A vinda para a universidade tem a ver com uma crise interna dentro do próprio Museu de Arte Moderna, né, de gestão do museu junto com a Bienal de São Paulo, que é criada a partir de 1951 e que vira o grande projeto do Titilo. Mas não só. O que a gente observa é que, na verdade, a universidade está envolvida com o projeto do Museu de Arte Moderna desde o começo. Na fundação do MAN, ainda nos anos 40, nós vamos encontrar figuras ligadas ao universo intelectual paulista, uspiano, inclusive, como é o caso do Lorival Gomes Machado. Foi diretor do Museu de Arte Moderna, era professor da USP, da Faculdade de Filosofia, e ainda estudante vinculou-se ao Grupo Clima, ao qual pertenciam Antônio Cândido, Gilda Melo e Souza, Paulo Emílio Salles Gomes, todo um conjunto de intelectuais nutridos do fôlego modernista, mas que representam um esforço de sistematização da crítica nos vários campos da cultura aqui em São Paulo. O próprio Sérgio Milliet está na criação da USP, né, em 1934, e mais tarde aparece como segundo diretor artístico do MAN e da Bienal de São Paulo. Então, assim, tem uma relação constante de colaboração de determinadas personagens entre a universidade e o MAN. A primeira
presidente do Conselho de Honra do Museu de Arte Contemporânea, criado pela Aracy Amaral, em 1983, foi Yolanda Penteado. Também uma mecenas importante das artes e também doadora de algumas das obras mais importantes de nossa coleção. Nessa página aqui ela coloca Modigliani, comprada em Milão, ganhei, presente, aniversário. Eu acho que ela tem um papel assim fundamental de colocar o Titilo em contato com os meios diplomáticos internacionais para a criação da Bienal de São Paulo, porque ela convivia, ela tinha sido mulher de um embaixador, ela convivia com esse ambiente, é ela que vai viajar com as instruções do Lorival Gomes Machado, dizendo assim, olha, é bom isso, aquilo outro para a Bienal. Tinha um júri internacional da Bienal que fazia os prêmios internacionais e havia sempre assim, agora escolham o prêmio para a América Latina. Aí eles escolhiam uma grande obra e ficava no Museu de Arte Moderna, que depois, quando o Titilo faz a doação para a USP, passa a ser do Museu de Arte Contemporânea. A USP passa, nos anos 50 para os anos 60, a ocupar esse papel de um farol, de onde observar o que está acontecendo no país e contribuindo para grandes transformações na sociedade brasileira. A situação que se estabelece liga a universidade à necessidade de um liame não com o passado, que está longe, que já morreu, mas com o presente que estamos vivendo. Isso tudo, sem dúvida, deve ter contaminado um jovem professor recém-chegado da França, onde residira toda a década anterior, que é o Walter Zanini. Professor Walter Zanini, quais são os objetivos do curso? Marcel Duchamp não pode ser enquadrado assim no sentido normal de um artista. Na medida em que ele renuncia a toda uma problemática tradicional da arte, ele abre o campo a uma expressão e a uma espécie de comunicação que resulta nesses problemas que hoje estão na ordem do dia, ou seja, a da arte como ideia. A figura de Zanini é central nessa renovação do acervo, não só cronológica, mas também que colocava problemas para o próprio entendimento da arte. A arte como processo, a arte como performance, a videoarte, a arte conceitual, todo um conjunto de trabalhos que ainda estavam mal situados dentro da historiografia, dentro das coleções, dentro das próprias instituições de ensino. E tendo isso em mente que ele, de fato, coloca o MAC na proa do que a arte contemporânea estava desenvolvendo mundo afora. Ao longo da década de 60, o Zanini acompanha muitos debates do Comitê Internacional de Museus, do ICOM, e da Associação Internacional de Críticos de Arte. E o debate dentro desses órgãos é justamente a emergência das práticas processuais, né, que a gente vai chamar de arte contemporânea aí, genericamente, e como os museus vão se atualizar diante dessa nova produção. Então, o caso do MAC USP é muito especial nesse sentido, porque o Zanini resolve, então, enfrentar o desafio de colecionar essas práticas. O ciclo da obra no museu começa no processo pré-incorporação e a gente já começa fazendo esse trabalho conjunto, de pegar a proposta do artista, entender essa obra, como que ela funciona, como que a gente vai fazer para ela persistir por um maior período, né, para conseguir ser exibida por mais tempo. A obra Remember consiste em uma instalação multimídia, construída a partir de circuitos mecânicos e eletrônicos computadorizados que conduzem esculturas de partes do corpo pelo espaço. Ele é bem detalhado o esquema dela e são várias peças, elas são dispostas, é um ambiente bem grande. Sí, me impresiona que tienen obras de artistas argentinos y también europeos, como, no sé, Kandinsky, o justo acá atrás está Martha Stewart, que
que es Argentina. Con Marta, por ejemplo, me gusta cómo representa los cuerpos humanos, los colores que usa, cómo rompe la figura humana y logra expresar su idea a través de esa rotura de la representação tradicional. Eu conheci o Zanini quando ele voltou de um período grande na França e assumiu a direção do museu e viajou pelo Brasil para conhecer os artistas. Eu me lembro dele no meu estúdio no ano de 63, quando ele chegou. Zanini foi um grande batalhador de tentar fazer o museu se firmar dentro da universidade. Grande batalhador. Ele tem o reconhecimento de todo mundo, inclusive dos artistas mais jovens, e ele trabalhou com dois artistas muito importantes, que o auxiliaram de uma forma fundamental. Foi Regina Silveira e Júlio Plaza, estimulando o Zanini, auxiliando no sentido de imprimir direções. São artistas de vanguarda. Então, o Júlio Plaza se associou muito ao Zanini no sentido de organizar exposições que foram memoráveis, como a Prospectiva e outras tantas atividades que colocaram o Zanini junto conosco num circuito bastante alternativo. Prospectiva 74, Poéticas Visuais de 77, recolhiam todo um material experimental em torno dos multimeios, que é uma ideia de arte que explode com a ideia da arte do século XIX, não é? Art is imitação imitation da of natureza. nature. Chamava os artistas, se juntavam aqui e faziam uma exposição. Não tinha preocupação com conservação, com documentação, com comunicação. Era uma coisa menos profissionalizado, que talvez tivesse mais espaço de experimentação, liberdade de experimentação, mas muito assim no voluntarismo das pessoas, né? Foi uma atividade que carregava muito de cumplicidade também com o posicionamento desses artistas que trabalhavam em multimídia na cena das artes. Nesse momento, a atitude geral era contra o mercado, contra as galerias, contra museus de modo geral, com raras exceções. E o Museu de Arte Contemporânea era uma dessas exceções. O Zanini tinha criado uma série de programas, de editais de exposição para jovens artistas. As mostras do que ele chamava Jovem Desenho, Jovem Gravura Nacional, Jovem Arte Contemporânea. Essa estrutura da universidade dá a ele uma espécie de lugar privilegiado, vamos dizer assim, para poder essas coisas acontecerem. As JACs foram bem ousadas no sentido de uma organização especial, quando o museu foi dividido em pequenas áreas que os artistas ocupavam, espaços expositivos de uma maneira completamente experimental, né? O museu se torna o primeiro museu do país a colecionar vídeo, registro de performance, fotografia e tudo mais. Então cria essa coleção que é bem importante para o museu, porque esse não é um acervo só nacional, é um acervo internacional de redes de contato entre artistas brasileiros, latino-americanos, do leste europeu, do mundo inteiro. Nós temos uma infinidade de materiais. Nós temos desde animal empalhado e pintado, com materiais agregados nele. Tem de tudo, né? Tem tecidos, peças que parecem almofadas, materiais de resina acrílica. Então, você tem que acondicionar cada um de acordo com um móvel específico. Então, elas são distribuídas, né? São desmembradas no momento da guarda. Esse é desses desafios que a gente tem, vários materiais e vários formatos. É uma obra muito complexa, ela é constituída de muitas partes, de materiais muito diversos, né? Ele criou uma indústria, né? Essa indústria chama CIPS, Transworld Art Industry and Commerce. Então, assim, ele criou essa indústria fictícia, poética. É uma série de partes que constituem a obra e tinham vários esquemas de montagem, né? E no que a gente foi certificar algumas dúvidas da montagem, o artista propôs uma nova montagem, que o museu executou, que é essa daqui.
começo da década de 80, começa a aparecer a nova pintura, a nova figuração. E é quando justamente eu realizo no MAC a exposição da Casa 7, um grupo de 7 artistas que vão encarnar em São Paulo essa emergência de uma nova figuração, de uma nova pintura. Eu acho que um grupo, ele vive exatamente das dissonâncias, não é? É uma coisa assim que o que interessa é a individualidade de cada um ser bem marcada. E daí há uma nova geração que surge e que sepulta durante muito tempo a arte conceitual. Até o aparecimento, já no fim do século XX e para o XXI, da arte com ênfase na arte da mulher, da arte indígena, da arte negra, que é o momento que nós estamos vivenciando agora. Eu sempre fico pensando que o museu foi muito contemporâneo no seu surgimento e como manter essa vitalidade, esse espírito de experimentação que marca a arte contemporânea desde sempre, né? Numa conjuntura que é muito distinta daquela dos anos 70. A gente tem um contexto contemporâneo, um sistema de arte contemporâneo que é muito mais profissionalizado, com especialidades, né, de produção, de circulação, de recepção, que são muito distintas daquelas condições que existiam na década de 70, quando o Zanini era diretor do museu. Hoje nós temos na cidade de São Paulo um complexo institucional de arte muito mais plural, com seus próprios circuitos, movimentando produções, acervos artísticos, valores econômicos muito mais vultosos do que qualquer grande instituição museológica na cidade. Talvez não seja a missão do Museu Universitário lidar com esse sistema global da arte e possa atravessar, né, buscar alguns atravessamentos, buscar espaços de fissura nesse sistema e nele atuar de modo experimental e de modo crítico, né, de modo provocativo. O sentido daquela obra, a forma como foi representado, né? O mesmo material, representando a violência que passa a mulher, que a gente vê no dia a dia. É bonito e é triste. É bonita, a obra é bonita, mas é triste porque isso acontece cada vez mais e mais e mais. São uma série de quadros em que vai ter os conceitos, palavra, ideia. Daí as definições desse conceito e em cima uma imagem assim que tem um impacto político, assim. Foi bem chocante, assim, me pegou bastante. Eu gostei muito dessa obra. É uma maneira de colocar a política no campo da partilha do sensível, né? Uma das possibilidades, né, que a gente tem tentado desenvolver aqui é justamente por meio dos editais, né? Editais para artistas emergentes, editais que visam fomentar uma produção de artistas que não estão inseridos ainda nesse circuito. Quando você vê, né, um edital para um museu, você fala, meu Deus, né? Sua visão, né, para o sistema da arte muda. E quando você vem para o museu, você sente parte desse sistema, né? Você sente parte da história da arte e construindo, assim, né? Construindo junto com a história do museu, construindo conhecimento, porque aqui é um museu escola, né? Um museu universidade, um museu de pesquisa. E quando você está num espaço de museu, você é desafiado, o artista, a artista são desafiados a pensar uma escala pública. Como é que eu vou falar o que eu tenho para falar, assim como esses outros artistas que estão aqui também se desafiaram a falar. E isso faz com que essa dimensão pública se fortaleça no trabalho dos artistas. Essa pintura que está aqui, né, que é As Pretas, ela coloca um pouco essa disputa política mesmo de estar dentro do museu. Você tem numa parede lá em cima Tarsila do Amaral junto com Sidney Amaral. E você tem essas duas coisas juntas, assim, né? Um artista contemporâneo que está falando sobre raça, sobre violência policial, sobre escassez da população negra, junto com um ícone do modernismo que estava trabalhando com exotismo. A interação desses artistas emergentes com essas obras ditas canônicas é muito interessante porque não é uma relação de submissão, né, de reverência. Pode ter reverência, né, mas tem também
uma provocação e um desafio para a pessoa poder pensar, eu posso fazer isso também. Como eu posso me alimentar desse espaço, das obras que estão aqui, que são canônicas da história da arte, né, para fortalecer a minha prática. Estamos aqui no MAC, desenvolvendo uma pesquisa sobre as burdunas tupinambá e voltada para essa presença da mulher indígena, sobre a assinatura das burdunas, que é um instrumento de madeira que foi feito, usado e portado pelos guerreiros. E aí entra a USP, entra aqui o MAC USP, para poder potencializar essa pesquisa e mostrar que as mulheres têm um papel importante, crucial, na ritualística desse instrumento. A gente tem hoje um grande desafio, que é pensar a presença indígena. Para nós é muito importante de entender o museu como um espaço hoje, né, de construção de ações afirmativas e de protagonismos. A gente tem muitas peças que chegam a 600 anos. Tem uma análise de uma burduna que ela é datada do século XIV. Então, como contar essa história que não é o período da colonização? Só foi possível porque abrimos esse espaço. Construir uma aliança, né, com as pesquisas desses artistas e como eles estão pensando a presença da arte indígena, dos artistas indígenas nas instituições de arte. É sintomático que os museus de arte guardavam em suas coleções apenas a arte europeia ou a arte mundial marcada por esse contato com o Ocidente europeu. Aquilo que escapava a esse critério era uma exceção e era sempre colocado num registro de exceção. Arte popular, arte primitiva, arte do inconsciente. Todo um conjunto de categorias que precisavam desses adjetivos para se fazerem presentes dentro dos museus de arte sem adjetivo. Breve história da arte. Tão breve mas tão breve que não vejo a arte indígena. Antigamente a gente só era esse lugar de observação e de coleta, mas nós produzimos, né? Nós construímos, a cosmologia somos nós. Tem um lugar de fala, né? Um lugar de estar que o outro não vai conseguir chegar. Eu acho que a militância do movimento, né? Ele fez com que os museus se abrissem mais, a procura também das pessoas entender qual é esse ponto de vista, porque a gente tem uma identidade, mas uma identidade fracionada. As pessoas não conhecem sua própria história. Eu acho que isso é um grande desafio hoje dentro das grandes coleções artísticas. É expandir para além dessas hierarquias, dessas categorizações fechadas, a própria noção de coleção artística, de modo a permitir observar não só os diálogos entre essas produções ditas tradicionais com as produções canônicas, mas o enfrentamento das transformações próprias a essas produções vistas até então como ahistóricas, como exóticas, como primitivas. Eu sou uma pessoa fascinada por museu, porque eu acho assim, que é um jeito do outro guardar a memória, diferente da gente. Hoje eu posso resgatar muitas das técnicas, desde o trançado, desde o amarrar a pena. Tudo isso é possível porque tem um artefato conservado, guardado. E eu, tendo o acesso, eu posso analisar
e eu posso voltar e comparar com as minhas tias-avós, que são detentoras desse conhecimento, e aproximar tudo isso e voltar a refazer com todo outro significado. O Museu de Arte Contemporânea ele tem que fomentar isso. E como é que ele fomenta práticas que não se encaixam dentro dessa perspectiva tradicional, né, de museu, que é guardar objeto, que é valorizar a obra única, que é valorizar o grande gênio. Como é que essas práticas que não produzem objetos necessariamente, o que elas produzem são práticas, experiências, trocas, construções coletivas, como é que o museu pode ser uma plataforma para isso? Há conflitos, sem dúvida. Há incompreensão, não tenho dúvida. Mas há um patamar novo de diálogo aí entre essas produções, de encontro entre essas produções. E o museu pode se tornar esse lugar particularmente importante para a publicização das virtudes, das vantagens desses diálogos, desses encontros. As pessoas não podem fingir que não aconteceu a colonização. Ela aconteceu. Agora, você se vê colonizada? Eu me vejo colonizada? Esse corpo, né, ele traz uma outra dimensão. Eu acho que as pessoas têm que encarar o que foi, o que é e o que podemos melhorar e mudar. Toda essa pluralidade de corpos e de origens sociais vem pairando e transformando o campo da arte contemporânea. Nesses últimos 10 anos, eu acho que o campo da arte brasileira ele está reivindicando esse lugar, né, de disputa política, né? Estou aqui para dizer para eles que eles não venceram. Eu estou aqui. E aí? Como é que fica?